farmacêutica, eu atuava na área de farmácia com pesquisa clínica e agora eu estou atuando como uma facilitadora do autocuidado, do autoconhecimento. Minha ideia é fazer com que mais pessoas, né, se desenvolvam. E então eu vou começar falando por que eu deixei de atuar como farmacêutica e estou atuando agora como terapeuta. Vamos lá para o ano de 2017. Foi um ano que, para mim, foi um marco né, nessa transição. Porque no começo do ano de 2017, eu estava, digamos que no céu. Estava com um emprego muito bom, reconhecida no emprego, né, no trabalho, como farmacêutica na pesquisa clínica. Tava começando um relacionamento amoroso também, que era assim, a pessoa que eu tinha idealizado pra mim, assim, que seria o ideal pra mim. E então tava tudo assim, externamente, né? Parecia que tava tudo muito bem. Mas aí o relacionamento acabou, no trabalho não tava tão legal assim mais. E aí foi acontecendo várias outras coisas externas que foi fazendo eu ficar com a minha energia cada vez mais baixa, até que no final do ano, mas em agosto, eu entrei em depressão. Nessa época, eu já fazia terapia, acompanhamento psicológico. Eu comecei a fazer em 2013, por questões mesmo de relacionamento. E e aí, em 2017, eu entrei em depressão profunda, mesmo estando em acompanhamento psicológico. Então, eu me cobrei muito nesse momento, por assim, nossa, poxa, eu fazendo acompanhamento psicológico, indo na psicóloga e estar em depressão, eu não saber lidar com essas questões, né? E aí, a minha psicóloga, ela sempre falava comigo, Raquel, você tem que trabalhar o seu amor próprio, você tem que trabalhar a aceitação, o perdão, olhar mais pra dentro. E eu era muito resistente, eu não conseguia, né, entender sobre essa questão, assim, mas como assim, né, amor próprio? O que é isso? Como que eu faço? E eu sempre fui uma pessoa que gostava, né, que eu gosto muito de pesquisar, de ler, de estudar. E quando eu entrei em depressão, eu fiquei assim num lugar tão, né, escuro, tão no fundo do poço mesmo, que chegou um momento que eu cansei de sofrer, de estar ali, sabe? Eu não queria mais passar por aquela situação. Só que eu não sabia como sair daquilo, né? Eu não sabia. Até que uma amiga minha, lá de Florianópolis, veio passar uns dias aqui em casa e já tinha combinado isso há muito tempo. E tinha 3 semanas que eu não tava, né, saindo de casa, tava, né, só no quarto e tudo mais. Ela veio passar uns dias aqui em casa. E aí eu pensei, nossa, eu não posso ficar aqui, né, nesse quarto, enquanto a minha amiga, né, veio lá de Florianópolis pra conhecer a cidade e tudo mais. Então eu tirei forças, assim, que na época eu não sabia da onde que eu tinha tirado. E fui, né, turistar com ela aqui pro Belo Horizonte. E aí, esse movimento de eu sair de casa, de ver o sol, eu amo Belo Horizonte, eu amo aqui a minha cidade. Então eu levei ela para vários pontos turísticos que eu adorava, assim. E aquilo foi me animando, sabe? Eu fui percebendo, nossa, tem uma vida aqui fora. Mas por dentro eu tava, né, na escuridão, né? Eu não tava querendo fazer muita coisa. E aí, eu falei assim, nossa, mas eu quero ficar bem, né? E aí eu comecei a aprofundar no autoconhecimento. Eu continuei indo na psicóloga, né, uma vez por semana, mas aí eu comecei a fazer os meus próprios movimentos, porque até então eu só ia na psicóloga uma vez na semana e pronto, não fazia mais nada. E a partir de então eu comecei a ir em retiros que falavam, né, sobre autoconhecimento, comecei a ler livros sobre amor próprio, desenvolvimento humano, comecei a fazer cursos nessa área, tudo para eu me autodesenvolver. Como eu estava em depressão, eu, né, fui na psiquiatra para tomar os medicamentos, né? Mas como farmacêutica, eu sabia que esses medicamentos, muitas vezes, eles podem trazer
eventos adversos, né, que não são muito legais. Então eu também não queria ficar nessa questão só do medicamento. Então eu fui também para a saúde alternativa ou integrativa, essa questão de alinhamento de chakras, aromaterapia. E eu fui vendo que isso também trazia muitos resultados bacanas para mim, fui me sentindo melhor. Mas, claro, não abandonei o tratamento medicamentoso, isso não. E aí, a partir que eu fui melhorando, né, eu fui tirando, né, a psiquiatra foi, né, tirando esses medicamentos e eu passei a ficar só com esse acompanhamento da medicina integrativa, né, da saúde integrativa. E aí, um ponto importante. Algumas pessoas sabem, me acompanham, outras não. Eu sou portadora de uma doença autoimune. O diagnóstico foi em 2013, mas até então eu não dava muita importância para isso, eu simplesmente ignorei esse fato e continuei vivendo a minha vida. Mas com a depressão, né, o meu emocional estava tão baixo que as dores, né, essa doença autoimune, a esclerose sistêmica, ela traz muitas dores nas articulações e também uma sensação de cansaço, uma fadiga muito grande. Então, nessa época da depressão, essas dores, esses sintomas ficaram muito mais acentuados. E foi aí que eu também fui obrigada a olhar para o meu corpo. Que até então eu não dava importância para ele, confesso. Eu não fazia atividade física, eu não me alimentava muito bem, vivia nessa correria, né, do dia a dia, de ir para o trabalho e voltar para casa e tudo mais. E aí isso me obrigou a olhar para essa questão física também. Então comecei a fazer um acompanhamento mais regular com o reumatologista. E então foi uma série de coisas que foi me obrigando mesmo a olhar para questões que eu não olhava antes, que eu deixava ali desapercebido. Então, voltando a essa questão da saúde integrativa, né, do acompanhamento com esses médicos, né, com o médico, né, e com esses profissionais da saúde integrativa. Os dois trabalhos juntos foi o que me ajudou, né, a sair da depressão e também a controlar essa questão da doença autoimune. Então, é uma coisa que até então eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu, como farmacêutica, eu apenas olhava ali o ser humano nessa parte física, tem um sintoma, vai ao médico, o médico vai diagnosticar e ali, né, ele vai fazer o tratamento e o farmacêutico vai ali acompanhar. E não levava em consideração toda essa questão psicológica, emocional e espiritual também, né, de ver toda essa questão do ser integral. Então, comecei a aprofundar também nessa questão da saúde integrativa. Fiz um curso de aromaterapia, fiz curso de coach, li muitos livros. E aí, no final do ano passado, eu tive a ideia de criar esse